como começar e se manter no mercado com médicos, né? No mercado médico que já tem gigantes. Então, cada especialidade que a gente for pensar, a gente pode claramente, né? Elencar 5 grandes profissionais aí na sua cidade, na sua região, no seu estado. E isso é assim hoje, e isso sempre foi assim. Isso não é uma novidade, gente. A grande novidade desses gigantes do mercado é que hoje eles estão mais à vista porque a gente tem as redes sociais. Mas desde que mundo é mundo, desde que nós éramos pequenininhos, que não existia nem internet direito, que não era usada para isso, já existiam médicos muito bem conceituados em cada uma das cidades, que eram os médicos referências. E os concorrentes, né, os médicos que estavam chegando, tinham também que brigar, né, de ocupar o seu espaço nesse mercado que já estava ocupado por gigantes. Então, achei interessante trazer esse assunto, porque não é uma novidade. A novidade é que hoje a gente vê esses gigantes, né, acontecerem através das redes sociais. E aí, quem está começando ou não, tem pessoas que já têm anos e anos e anos de experiência que sentem que o mercado está dominado por algumas pessoas e se sentem meio que recuados, né? Como que eu vou fazer para me reposicionar, me reinventar? Então, a grande diferença é a rede social. É através dela que a gente vê, né, esse tanto de pessoas aí brigando pelos mercados. E claro, gente, inegavelmente existem muito mais médicos hoje do que existiam há décadas atrás. Mais escolas de medicina cada vez mais surgem no Brasil, não só no Brasil, né? Existem diversos conhecidos meus, inclusive, que estão indo estudar em Paraguai, indo estudar em Argentina, para quando voltar a fazer o Revalida. Então, o Brasil ele não vai absorver só os médicos que estão se formando no Brasil. O Brasil vai absorver esses médicos e também todos os brasileiros que estão indo fazer medicina fora do Brasil e que em algum momento vão tentar revalidar. Então, é claro que a gente está no mercado inflado. E aí, né, como a gente vai começar, dependendo de cada um aí que está acompanhando a live, ou sobreviver nesse mercado que já tem pessoas muito bem estabelecidas? É sobre isso que vamos conversar hoje. Primeira coisa, gente, pensa comigo, eu não sei se todos vão lembrar ou se isso existia em todas as cidades. Quem lembra da Blockbuster? A Blockbuster era uma locação, né, uma locadora de filmes, né? Inicialmente locava vídeo, depois era aquele DVD, depois era o 4, não sei o que lá das contas, enfim. Quando a Netflix começou, a Netflix era uma formiguinha perto da Blockbuster. Inclusive, houve uma tentativa, né, da Netflix de vender parte das ações para conseguir, né, um investimento inicial, e a Blockbuster se negou, porque achou que a Netflix não ia vingar, era pequena demais. O final da história todo mundo conhece, que a Blockbuster faliu e a Netflix é o império que é hoje. E assim aconteceu com diversas marcas. Então, todas as marcas, quando surgem, elas enfrentam, né, gigantes nas suas áreas. É difícil a gente pegar um universo, um segmento que é um oceano azul, que não tem ninguém ali que já colocou ali uma bandeira, né? Então, a gente pensar na concorrência, claro que a gente tem que considerar isso, né? A gente tem que considerar o quão tá saturado o mercado na tua região, na tua especialidade. Isso tem sim, essa análise de mercado tem que ser feita. Mas focar apenas nisso e permitir que isso traga uma angústia, uma agonia, qualquer que seja esse sentimento, não vale a pena, porque tem espaço para todo mundo. Se você for bom, aí a gente entra no mínimo, né? No mínimo necessário. Se você for bom tecnicamente, isso a gente parte do princípio que é o mínimo necessário. Já fiz lives falando que ser bom não é suficiente, ser tecnicamente bom não basta. Eu lembro que na época, nossa, a gente pegou um trechinho dessa live e depois divulgou, né? Nossa, eu recebi um monte de crítica. Como que ser bom tecnicamente não basta? E realmente não basta no dia de hoje, né, gente? Você ser bom tecnicamente é o mínimo que você tem para oferecer para o seu paciente. Uma vez que você é bom, aí a gente precisa agregar outras características para você, sim, ter condição de brigar num mercado tão concorrido. E quando eu falo brigar, gente, não é ficar preocupado e rastreando a vida do outro. Volto a dizer, é importante a gente ter noção do mercado,
né? É importante a gente ter essa análise, ter consciência de como está o teu mercado. Isso envolve a tua especialidade, a tua região, né? Para o número de profissionais que tem, para o número de doentes, né? Ou pacientes que querem prevenir doença na tua região. Isso tem que ser analisado. Mas você não pode viver nessa dependência. Você não pode ficar às sombras de estar sempre preocupado com a concorrência. Porque, caso contrário, você vai deixar de fazer o seu para ficar agoniado, preocupado com o que o outro está fazendo. E sempre vai ter um outro, gente. Sempre vai ter um outro que ele pode, em nome, ser muito maior que você. E tá tudo bem. Não caia na ilusão que o paciente vai procurar sempre o profissional que tem mais nome. Não é assim que funciona. O paciente ele vai procurar o profissional que ele mais se identifica. E muitas vezes ele vai se identificar com o pequeno, com aquele que não é aquele médico tão célebre naquela cidade, tão bombado como a gente fala, né, nas redes sociais. Como que a gente começa? De forma muito resumida, já vou dar aqui assim o início, meio e fim da live. Depois a gente vai ficar discutindo sobre isso. Como que a gente começa e sobrevive nesse meio, né, nesse mercado de gigantes? Você vai precisar imprimir a sua personalidade na tua marca. Então, vamos lá. Ana Vitória, dermato, é uma marca. Ela não é só Ana Vitória, que é dermato, que trata cabelo, unha e pele. Não. Ela tem características, ela tem atributos, ela tem qualidades que diferenciam ela do concorrente de porta dela, se ela trabalha num prédio comercial e tem outro dermato no andar ou no mesmo prédio. Então, a gente tem, mais do que nunca, que se preocupar com essa marca que a gente está construindo. E a grande vantagem, né, desse momento que a gente vive é a rede social, porque a gente consegue, uma vez que você definiu a tua marca, você consegue levar essa definição, né, para os 4 cantos da sua cidade, da sua região, através da sua comunicação nas redes sociais. Então, o que eu vejo muitos colegas preocupados, primeiro, é em não se sentir à vontade na rede social. Claro, não gosto, não sinto à vontade. Isso é uma porcaria, gente. Por quê? Você está impedindo aquele potencial paciente de conhecer você um pouco mais. E essa oportunidade dele te conhecer é que vai fazer com que ele escolha você ao outro profissional da sua região, que algumas vezes é até mais famosinho nas redes sociais, ou mais falado, mais conceituado. Porque, de repente, tem algum traço ali, algum atributo seu que o paciente vê mais valor, que ele se sente mais, ele sente mais identificação. Agora, quando você se nega a ir para as redes sociais, está impedindo que o paciente conheça esse outro lado. Quando tudo isso é pincelado na sua marca, você vai permitir que pessoas que tenham características parecidas com as suas se identifiquem com você. E no momento que existe essa identificação, essa conexão, as pessoas te escolhem. Então, não quer dizer, gente, que a pessoa vai escolher, o paciente, né, que ele vai escolher o médico que tem mais seguidores, o médico que está mais famosinho na cidade, ou na internet, ou no seu aí micro-universo. O paciente ele vai escolher o médico que ele mais se conectar. E está nas tuas mãos permitir que o paciente se conecte ou não, através da exibição de uma parte da sua vida. Não quer dizer que você vai precisar compartilhar tudo, que você tem que virar. Nem é possível, né? Se a gente fizesse stories o dia inteiro, a gente não conseguiria, porque tem uma quantidade máxima que a gente põe por dia, e eu não estou recomendando aqui que você faça da sua vida um Big Brother. Não é isso. É você escolher quais aspectos da sua vida você quer que estejam impressos na sua marca. E podem ter coisas que você não quer mostrar. Tipo, claro, eu não me sinto à vontade de mostrar algumas situações. Ok, escolha quais são as situações que faz sentido que os seus pacientes ou potenciais pacientes conheçam. Porque a tendência, gente, e aí você vai falar... Aí eu já ouvi vários argumentos. Clara, mas mesmo assim, tem muito médico na minha região, da minha especialidade. Gente, tem paciente para todo mundo. Teve uma aula que a gente falou da escassez da abundância, né? A gente focar na escassez de, tem muito médico, tem pouco paciente, meu Deus. Não é isso. As pessoas cada vez mais estão procurando se cuidar, se tratar, prevenir doença. Então, a consciência também das pessoas aumentou muito. Antigamente,
A procura por médicos, ela era baseada em necessidade, em estar doente, em estar com dor, estar precisando. E né, numa época, né, que tinham menos médicos. Hoje, a gente tem muito mais médicos. Mas, em compensação, os pacientes eles estão muito mais conscientes do acesso. Eles não vão só quando estão precisando, prestes a morrer. Não! As coisas funcionam muito mais preventivamente. A informação chegou para o paciente, isso é maravilhoso. Então, a demanda dos pacientes também aumentou. E tem paciente, gente, que é mais calado, tem paciente que é roqueiro, tem paciente que é grunge, né? Agora é o adjetivo da vez. Tem paciente que é hippie. E tá todo mundo, assim, na mesma situação, precisando de médicos, de cuidadores, enfim. Quando eu já vi muitos colegas preocupados, Clara, eu tenho tatuagem, eu mostro tatuagem ou eu não posso mostrar tatuagem? Ou então, Clara, eu faço alguma atividade que não tem muito a ver, sei lá, tô aprendendo um instrumento que não é tão comum. Qual o sentido de colocar isso na minha marca, né? De mostrar isso? Cara, você começa a pegar pessoas, né? Atrair a atenção de pessoas que não buscam. Porque a pessoa hoje, gente, isso é muito subconsciente, né? Você não está precisando de um ortopedista e você só quer o atendimento técnico que vai lá resolver seu problema. Você quer um ortopedista que você se reconheça, que você se identifique, por mais que você não vá ter uma relação próxima a esse profissional. Mas exatamente por existir um universo com muitas opções, um dos critérios de escolha que a gente leva é alguém que a gente sinta que tem uma conexão. Quando você está procurando um profissional, você muitas vezes não vai pela razão. Muitas vezes você não vai. Nós médicos, a gente até pode seguir um pouco por isso. Primeiro, porque a gente, quando recebe indicação de algum profissional, é um amigo nosso que indicou, então a gente já vai com um direcionamento maior. Mas dificilmente a gente faz uma escolha totalmente racional, olhando onde a pessoa formou, qual foi o curso que ela fez, né, de atualização, se fez fellow, se não fez, se tem mestrado, se não tem. A gente não leva essas características para fazer uma escolha. Pensa você como consumidor. Quando você precisa usar um serviço, você tenta ver nas nuances que aquela pessoa apresenta se você se identifica ou não. E a rede social nos permitiu isso. Hoje em dia, claro, o boca a boca perdeu o sentido? Não, de forma alguma. O boca a boca continua sendo muito importante. Qual é o problema do boca a boca? Ele tende a ser lento, dependendo da sua especialidade. O amigo falou bem de você para a família, para os amigos, tá? Até esse amigo do amigo, a família do amigo precisar de um médico, cara, existe um intervalo de tempo, um gap, né? Então, primeira coisa é que é lento. E segunda coisa, gente, que hoje em dia, até a indicação que vem pelo boca a boca, ela valida pela internet. A pessoa recebe a indicação de você, o que ela fala? Qual que é o Instagram dela mesmo? Qual que é o Instagram dele mesmo? E assim as pessoas checam o Instagram, não para olhar currículo. Então não adianta você colocar onde você formou, que você teve um currículo brilhante, que você foi o 01 da sua turma. Isso não faz diferença para o paciente. E eu não estou dizendo que eu concordo com isso, não, tá? Eu estou dizendo como que é. Hoje em dia as pessoas não se preocupam com isso. A pessoa vai olhar, se ela olha para o teu rostinho e ela se identifica, ela vai clicar nos stories para ver se você ali falou alguma coisa que ideologicamente faz sentido com o que ela acredita. Então, não acho, por exemplo, que vale a pena você trazer ideologia política na sua rede social. Será que vale mesmo a pena você imprimir isso na sua marca? Acho que perde um pouco o sentido. Política é uma coisa muito polarizada, principalmente aqui no Brasil. Enfim, acho que não vale a pena trazer uma questão ideológica como política, por exemplo. Agora, é claro, eu sou super religiosa. Nossa, sei lá, sou super devota de São não sei o que lá das quantas. Pô, isso é uma coisa super importante para mim. Eu acho que isso diz muito quem eu sou. Tá errado eu colocar isso impresso na minha marca? Não. Se você é uma pessoa extremamente devota, tá sempre envolvida com ação social, relacionada com aquele santo, cara, você pode trazer isso e tá tudo bem. Se tiverem algumas pessoas que acharem desnecessário você postar isso, que acharem que, sabe, não é lugar para isso. Gente, não vamos, é bom alinhar também isso, ser unanimidade. Você não vai conseguir agradar a todos. Se você ficar com esse objetivo, você vai desagradar a principal pessoa dessa equação, que é você. Porque dar conta de agradar todo mundo é impossível. Agora, deixar de trazer a tua marca, os teus princípios, os seus atributos,
é você estar abrindo mão de entrar nesse mercado concorrido, de se reinventar. A gente fez na semana passada, foi uma mentoria, que eu achei super interessante. Uma colega médica, né, pediu para falar e tal, e ela falou: olha, tenho 30 anos de formada, sempre fui muito bem, assim, sucedida na minha cidade, faço muita parte estética e tal. Só que como houve, né, uma ocupação dessa área por outros profissionais não médicos, então na minha cidade começou-se, né, a receber muitos profissionais não médicos que também começaram a ganhar nome, né? E muitos profissionais novinhos e tal. E ela falou, olha, ali naquele momento eu identifiquei, e é isso porque ela era uma das gigantes do mercado, né? Olha o ponto de vista contrário. Ela falou, olha, eu identifiquei que ali naquele momento eu precisava ou estagnar e achar que eu era boa e bem conhecida e assim continuar, ou eu precisaria me reinventar. E a escolha dela foi muito sábia, porque ela optou por se reinventar. Em qual aspecto, né? Tecnicamente, não, isso ela já faz, isso ela já se atualiza sempre, já está no topo, né? Ela tem que tentar se manter realmente bem falada, bem conhecida. E ela fez isso como? Indo para as redes sociais. Então, quem está preocupado, igual essa colega pediu que eu falasse sobre isso hoje, né? De como começar no mundo aí de gigantes, se manter no mundo de gigantes também é muito difícil, porque a internet traz muito isso, né? Quem é o médicozinho da moda? Quem é o médicozinho da vez? Eu falo médicozinho, não é nem de forma pejorativa, não, é carinhosa mesmo, tá? Então, tem pacientes que ficam atrás dos médicos da vez. Então, esse paciente não vai fidelizar, esse paciente vai pular de galho em galho. E é um perfil de paciente. Agora, a maioria, gente, está atrás de um médico para chamar de seu. O problema é que muitas vezes o paciente não encontra em você o que ele criou como expectativa. Então, a fidelização desse paciente está nas nossas mãos. Eu falo, né, captar paciente novo é muito bom e é fundamental. Claro, você oxigena a sua agenda, você tem que ter pacientes novos, né? Tem que ter pacientes de primeira vez. Agora, os seus pacientes antigos, quem já te escolheu, buscar a recorrência desse paciente é fundamental para você ter ali tranquilidade. Senão você começa a criar uma agenda de consultório que necessita só de pacientes de primeira vez. Isso se torna muito desgastante. Então, você tem que ter uma atenção para captação de pacientes de primeira vez, mas você tem que se preocupar em motivar, em realmente manter fidelizado aquele paciente que já te escolheu uma vez. Isso é difícil também, gente. Então, se eu precisasse deixar assim uma mensagem desse bate-papo nosso de hoje, é para você trazer e imprimir a sua personalidade à tua marca. E se você não se preocupou até hoje, né, em criar uma marca, Clara, que história é essa? Eu, marca. As pessoas estão já criando uma impressão a seu respeito. As pessoas já têm uma opinião sobre você, independente da sua vontade. Então, por que não você se preocupar em fazer isso de forma racional, né? De forma intencional? Então, uma marca, ela pode sofrer mudanças, novos atributos podem ser agregados. Então, hoje, para avaliar como que as pessoas te veem, como que o mercado está te avaliando, como que falam de você quando você não está presente, um paciente para o outro. Quais são as características que as pessoas mais pontuam? É assim que você quer ser reconhecido? Se não for, você pode ir amadurecendo, evoluindo essa marca. É extremamente comum com grandes marcas, tá? E outra coisa, além dessa imprimir sua mensagem, né, imprimir suas características e personalidade na sua marca, uma outra coisa que eu quero reforçar aqui, que a gente falou muito sexta, no finalzinho da live de sexta, é para você evitar a comparação. A gente precisa fazer análise de mercado, a gente precisa estar atento, né, ao que está acontecendo, mas o nosso foco não pode estar nisso. A nossa energia não pode estar o tempo todo focada no que o outro está vivendo, no que o outro está fazendo, porque a gente vai se sabotar. Tem muita coisa para você olhar dentro, né, do teu consultório, dentro da tua realidade, para você ficar focado na vida do outro, tá? Monitorando o que o outro faz para saber se está dentro aí do que você está fazendo. Traga a sua personalidade para sua marca, exponha isso para os pacientes, permita que eles te conheçam um pouco mais e não fique escravo das comparações. Entenda que é igual essa história, né? Como começar no mercado de gigantes. Entenda que hoje o gigante é gigante porque ele traçou um caminho, ele não começou gigante.
Ah, quem hoje tem não sei quantos mil seguidores na rede social, Clara, caramba. Todos têm em comum uma única coisa. Todo mundo começou com 0. 0, 1, né? Porque o marido logo no início seguia, a mãe. Enfim, todos tiveram o mesmo início. Alguns, em termos de consultório, têm um início mais árduo. Outros, um início mais facilitado. Agora, independente de qualquer coisa, ninguém começou gigante. As pessoas construíram isso. E se foi construído por alguém, pode ser construído por qualquer outro alguém que tenha vontade, que tenha dedicação, que tenha empenho em estar realmente realizando aquilo. Combinado?